Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Ou os outros que acompanham pelo YouTube. Vamos então aqui começar mais uma aula. E, bom, sempre compartilhando, né? Iniciando com vocês com o nosso cronograma. E hoje é uma data importante, né? Um período importante da disciplina, porque nós estamos finalizando um conteúdo grande, pesado, né? Que é o conteúdo do Morgan. E nós vamos, então, dar continuidade na unidade 2 a partir da próxima aula, só que com outro foco, né? Na verdade, o mesmo foco, que é continuando em análise organizacional, só que com um outro quadro teórico de debate, né? Sobre outros objetos, sobre um outro ponto de vista, tá? De outros autores. Então, a gente encerra a 8ª aula sobre o livro do Morgan, né? Hoje é dia 21. Se atentem, porque hoje é também a data da entrega da sinopse crítica 3. É a sinopse, uma das sinopses que eu próprio vou corrigir de vocês, tá? Então, se atentem para a data de entrega, até 2 semanas. E se liguem também, né? Porque a sinopse é uma sinopse que deve ser feita de um capítulo que vocês vão escolher do livro, né? Muito importante lembrar que tem que ser um capítulo sobre uma das 8 metáforas, né? Então, o livro tem mais de 8 capítulos, acho que ele tem 11 ou 12, dependendo da edição, né? Tem capítulo de introdução, capítulo de conclusão, que não contam, né? Então, escolher um capítulo que seja de uma sinopse, tá? Na próxima aula, dia 23, a gente vai ter uma aula sobre abordagem ecológica, que, como eu falei, né, é sobre análise organizacional, só que a gente vai passar a explorar outros aspectos, com base em outros autores. Importante também lembrar que na semana que vem nós não teremos aula, tanto terça quanto quinta-feira, né, porque vai ser uma semana, na verdade, dedicada para que vocês participem da semana universitária e principalmente da semana acadêmica de administração, que eu já divulguei no WhatsApp da turma, né? Tenho enviado alguns e-mails para a comunidade do departamento e na quinta-feira volto a falar mais, mas encorajo que vocês participem, né? Encorajo muito que vocês participem, tá bom? Então esse é o nosso cronograma, tá? Bom, pessoal, vamos então dar continuidade e finalização nesse conteúdo do Morgan, né, que foi um conteúdo já bastante extenso, né, que nos tomou aí quase um mês de aula, né, ou aproximadamente um mês de aula, que é a questão das imagens e metáforas organizacionais, né, que é uma proposta de análise organizacional do Garrett Morgan. Bom, então, sempre, né, como em todas as aulas desse assunto, eu faço questão de retomar de onde viemos, para onde vamos, né, onde estamos, porque realmente é uma quantidade já bem razoável de conteúdo que a gente tem, e às vezes nem sempre é fácil fazer essa relação entre tudo que a gente viu, né? Então, nós estamos na unidade 2 da disciplina, né? Então, uma unidade onde a gente está discutindo o processo, as teorias relacionadas ao processo de análise organizacional, né? Nós vimos na unidade 1 que processo de análise organizacional é o processo de diagnóstico, identificação, decisão, né, de ambiente, de estrutura e de estratégia, que são as 3 dimensões básicas de análise da organização, e nós estamos finalizando hoje as propostas de análise organizacional do Morgan, né? Então, como eu já disse para vocês em outras aulas, o que é o livro do Morgan? O Morgan ele oferece meios, né, oferece alternativas para que o gestor estruture o negócio, né? Então, por isso que a gente chama de análise organizacional ou modelo de negócio. Portanto, sempre lembrar que o que o Morgan propõe são coisas que estão em nível gerencial, né? Então, são modos de pensar, de imaginar, de abstrair, né, as características da organização com base em determinadas situações. Se ele faz isso, ele propõe essa análise organizacional se utilizando, né, da figura de linguagem da metáfora, né, onde ele vai comparar a organização com vários outros objetos e situações, de modo a simplificar a organização e de modo que a gente possa compreender aquele aspecto específico que ele está querendo chamar a nossa atenção, né? E ele propõe 8 metáforas no livro, né? Então, ele compara a organização à máquina, ao organismo, ao cérebro, à cultura, a unidades políticas, prisões psíquicas, fluxo e transformação. E hoje a gente vai ver a última metáfora, que é quando ele compara as organizações
a instrumentos de dominação. Bom, o que a gente viu, né, pessoal, até aqui? O que a gente pode já, antes de entrar especificamente no instrumento de dominação, o que a gente pode resumir, né, de coisas comuns, de coisas interessantes que a gente viu dentro dessa proposta do Morgan, né? Primeiro, a gente já verificou que o que ele chama de imagens, né, análise organizacional, modelos de negócio, são situações, né, máquina, cérebro, organismos que podem coexistir dentro da organização, né? Dependendo do quê? Dependendo do negócio, dependendo da estrutura, dependendo do processo, dependendo do ambiente, o gestor pode optar por ter uma organização estruturada como máquina, como organismo, como cérebro ou como todas essas ao mesmo tempo. Então, a gente viu que as imagens do Morgan, elas não são excludentes entre si, muito pelo contrário, né? Elas são separadas, mas é justamente para conseguir dar conta de todos os aspectos complexos que envolvem a organização. Né, de modo que a gente possa ver cada um deles separado. Mas, na prática, a gente sabe que as imagens coexistem. Né? E também tem imagens que se aplicam a toda e qualquer organização, como, por exemplo, cultura, né, prisão psíquica, como a gente viu nas aulas passadas, né, unidades políticas. São situações, né, são elementos do negócio de toda empresa e organização que o Morgan chama a nossa atenção para aquilo, né, e que a gente consegue compreender que elas podem sim coexistir. Né? Segunda coisa importante, nós vimos que todas as imagens do Morgan, elas estão relacionadas a uma teoria organizacional pretérita. Né? Então, sempre falo aqui para vocês, né, o modelo de máquina é baseado lá naquele modelo da racionalidade, das teorias clássicas, né, do que o Reed chamou de modelos interpretativos da racionalidade. O do organismo é a visão de negócio baseada na escola das relações humanas, né? Na abordagem da escola das relações humanas, onde a cooperação é o que é esperado. Então, outra coisa que a gente pode ver é que todos esses processos de análise organizacional propostos pelo Morgan, esses processos de modelo de negócio, todos estão correlacionados a uma teoria organizacional que a gente viu todas até agora. Né? Inclusive, em algumas eu abri aqui o slide do Reed novamente, para ver aquela tabela e discutir. Né? Nós falamos de poder, nós falamos de justiça e assim por diante. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade, né? Tentando entender a organização como isso que o Morgan chama de instrumentos de dominação. Né? E o que ele quer dizer com isso, pessoal? Bom, aqui vocês precisam entender que é um foco parecido com prisão psíquica. Tá? Aqui o Morgan quer chamar a nossa atenção para a análise organizacional relativa a um aspecto negativo do negócio mesmo. Né? Se a gente pega todos os outros, tirando prisão psíquica, né, em geral vocês percebem que o Morgan destaca, discute, né, ele traz luz para aspectos positivos, né, como estruturar uma organização como máquina, como que ela funcionaria. E em prisões psíquicas e instrumentos de dominação é um pouco o raciocínio contrário. Por quê? Porque o Morgan, nesses dois capítulos, né, como é o caso do de hoje também, ele quer chamar a atenção do gestor, do dono do negócio, do administrador que faz a gestão do negócio, para aspectos negativos que podem estar relacionados à função da empresa mesmo. Né? As funções que a empresa executa diariamente, assim como prisão psíquica. Né? O que era prisão psíquica? Aquele aprisionamento do gestor para tomar decisões, né, com base lá naqueles 3 processos. Ele pode ser aprisionado pelo sucesso. Né? Então, quer dizer, é uma função típica do gestor tomar decisões. Se ele está cego, ele está aprisionado por uma certa ideia e ideologia errada, aquela decisão dele vai ser errada. E isso é uma função típica dele. A mesma ideia aqui, instrumento de dominação. O Morgan quer chamar a nossa atenção para aspectos corriqueiros do negócio, né, que são desempenhados naturalmente, que podem sim ter uma face negativa, não mais agora no sentido de que a nossa decisão vai estar sendo atrapalhada por algum tipo de ideologia, mas pelo fato de que a decisão concreta da organização prejudica ou pode, de fato, prejudicar clientes, funcionários, stakeholders, ambiente e assim por diante. Então, por isso, a ideia de instrumentos de dominação. Aonde entra a ideia de dominação que o Morgan traz para nós, pessoal? Então,
assim, por que que essas decisões erradas que a gente está dizendo que ocorrem, né, por exemplo, podem prejudicar a sociedade, demonstram um certo instrumento de dominação. Aqui, por isso que foi já importante a gente falar sobre isso na aula, vocês têm que entender que a palavra central se chama poder. Tá? Então, assim como em unidades políticas, lembram, né? Por que que existe a política? Né? Para mediar jogos de poder. Né? Então, nós aqui não estamos falando da política, nós estamos falando do exercício do poder da organização propriamente dito. Claro que o exercício do poder envolve também a política, né? Mas a palavra-chave que o Morgan traz para nós, que está por detrás de instrumentos de dominação, é a ideia de que o poder da organização pode ser exercido de modo negativo. Tá? Portanto, ela pode sim ser, a partir desse exercício do poder que ela tem, ela pode ser um instrumento de dominação da sociedade, dos clientes, dos funcionários e assim por diante. Tá? Então, esse é um grande resumo da introdução desse capítulo, tá, pessoal? Bom, o que que o Morgan traz para nós, né, e como que ele começa a ilustrar esses tipos de situação que podem levar a organização a ser um instrumento negativo de dominação? Né? Ele primeiro começa a citar aqui a ideia, né, de vários negócios que são declaradamente prejudiciais. A nossa, por exemplo, a nossa saúde. Né? Então, quando ele traz lá, ele discute, né, muito da empresa alimentícia, usa conservante, usa um monte de receita sintética, de material sintético, né, que prejudica a nossa saúde. Nós temos, por exemplo, organizações que vendem bebida alcoólica e fumo, né, ou tabaco, que são duas substâncias que declaradamente fazem mal à saúde dos clientes. E aí a pergunta dele é, por que que essas organizações continuam tendo sucesso? Né? Por que que essas organizações, apesar de declaradamente, porque hoje inclusive é obrigado, né, o fabricante lá, por exemplo, de cigarro tem que colocar o aviso que aquele produto faz mal à saúde dele. Né? Então, a pergunta é, como que organizações que têm negócios que são declaradamente ruins para a saúde dos clientes ainda sobrevivem? Porque ela exerce uma dominação sobre, por exemplo, os clientes. Né? Então, o que que ele diz? Olha, óbvio que é simplista falar isso, né? Mas uma organização, por exemplo, que vende tabaco, né, continua vendendo tabaco porque as pessoas são viciadas, as pessoas compram. Né? E onde que está a dominação da empresa aí? Justamente nesse fato. Ela vende um produto que, a partir do uso desse produto, aquela empresa passa a ter o poder, né, de ser validada perante aquela sociedade. Né? Então, ninguém vira e fala atualmente, vamos fechar as empresas de tabaco. Né? Por quê? Porque a empresa exerce um poder também sobre a sociedade que é consumidora de tabaco. Né? E essa sociedade é pela manutenção das empresas de tabaco. Entendem? Então, o que que isso, em que posição isso coloca a empresa? Coloca uma empresa, por exemplo, de tabaco, de fato, em uma posição de dominação daquele mercado. Né? Elas vendem um produto que simplesmente as pessoas passam a utilizar porque ficam viciadas. Não existe nenhum tipo de competitividade. Obviamente que você vai ter, eu não sei, né? Eu não fumo, mas cigarro mais forte, cigarro mais fraco e assim por diante. Você vai ter esse tipo de preferência, né? Mas eu duvido, a pessoa que gosta de fumar mesmo, se um dia ela não tem um cigarro que ela gosta, ela não fuma porque ela não gosta. Claro que ela fuma. Né? Então, existe uma competição, se você compara, por exemplo, sei lá, com o mercado de roupa, né, que muda todo ano. Né? A competição é baseada no produto, na modificação do produto. Se você pega a empresa de tabaco, ela não precisa pensar nisso. Né? Ela não precisa pensar numa diferenciação do produto dela a cada ano. Por quê? Porque o próprio uso leva ao consumo. Né? E isso é ok, isso é aceito, porque esse tipo de empresa exerce um tipo de dominação, né? Exerce um tipo de lobby, exerce um tipo de dependência dos clientes. Então, esse é o primeiro aspecto que o Morgan chama a nossa atenção, que é, vamos dizer assim, isso não está no livro, tá? Como eu falei, eu traduzo aqui para vocês. É um tipo de dominação externa.
que a empresa exerce no seu ambiente externo. Então, os clientes dependem, né, por exemplo, de um produto que é viciante e assim por diante. Mas o que o Morgan diz? A dominação também pode acontecer de modo interno, né? Ou seja, a organização também pode exercer o seu poder de modo negativo, de modo a garantir que aquilo que ela quer aconteça de modo interno, ou seja, com os próprios funcionários, né? Então, vejam, né, o que ele diz? O que é racional do ponto de vista da organização pode ser catastrófico para o funcionário. Então, onde que, em geral, falando aqui do exemplo mais arroz com feijão, né? Se vocês já tiveram curiosidade de ver, de ler, né, conhecer um livro que se chama O Fim do Emprego, tá? Do Rifkin, o que o Rifkin diz, né? O senhor conhece alguma organização atual que acontece isso? Com certeza, várias, né? Já vou citar exemplos para vocês. Então, o que o Rifkin diz para nós sobre o fim do emprego, né? Ele diz que quando um dos fatores, né, a tecnologia de fato conseguir substituir o homem não vai ser mais necessário. Ok, até lá, até isso acontecer, que até hoje não aconteceu, mas até isso aconteceu, por que o mercado de emprego, em várias situações, ele nunca vai morrer? Porque existe o que se chama de exército de reserva, pessoal, que é um conceito que, se não me falha a memória, foi cunhado pelo próprio Rifkin, né? Que é um dos principais meios pelo qual a organização exerce o seu poder de dominação entre os funcionários, né? Então, imaginem vocês, né? Não vou nem citar uma função como, por exemplo, sei lá, alimentador de caldeira, né? Que é aquela pessoa que pega a madeira e joga dentro da caldeira para que pega fogo. Não vou nem usar esse tipo de exemplo, tá? Vamos usar um exemplo, por exemplo, de um analista mesmo. Pega aí um auxiliar administrativo, um analista que é uma pessoa geralmente com graduação, né, recém-formado e assim por diante. Uma pessoa de entrada de carreira ali, analistas, né? Por que, pessoal, vocês acham que uma organização chega e é razoável para ela chegar assim e falar o seguinte, né? Olha, estamos fazendo um plano de demissão voluntária de 90% dos nossos analistas, né? Porque precisamos cortar custos, a empresa está em situação financeira delicada e estamos fazendo um plano de demissão voluntária de 90% dos nossos analistas. Ela faz isso, pessoal, porque ela sabe que, do mesmo jeito que ela demitir 90% dos analistas, dos auxiliares dela, no dia seguinte ela consegue repor esse pessoal, porque existe um exército de reserva. Então, o que é o exército de reserva? Né? São milhares de analistas disponíveis no mercado, né? Deixa eu ver aqui uma mensagem, né? O Conrado disse que esse termo é do Karl Marx, né? Não me lembro, realmente não me lembro de ter visto, mas se for, faz bastante sentido, né? Até mesmo porque essa imagem, né, essa metáfora é muito focada na ideia do Marx e do Weber, né? De críticas às organizações, então faz sentido. Mas o exército de reserva é, por exemplo, um dos principais instrumentos de dominação das organizações. Por quê? Porque elas podem demitir e contratar quem elas quiserem dentro daquela posição, né? Então, por exemplo, elas usam isso como barganha, né? Então, imaginem vocês, uma empresa que tem, pessoal, um exército de reserva dessa monta, né, de um analista administrativo, vocês acham que ela vai estar preocupada, por exemplo, em melhorar as condições de trabalho dos analistas dessa empresa? Né? Não vai estar interessada, por exemplo, em dar melhores condições de trabalho. Por quê? O importante é dar uma condição de trabalho mínima, que a gente tem um custo mínimo, e se a pessoa não gosta, ela pede para sair e a gente recontrata. Né? Então, entendem a ideia da dominação que está por detrás disso? Né? A empresa barganha com o funcionário a partir do momento em que ela sabe que ele não vai fazer falta naquela função. Né? Por que, por exemplo, na empresa nunca tem um programa de demissão voluntária dos gestores, né? Ou dos diretores? Claro, a gente pode ter programas de demissão voluntária em altos cargos, isso existe, tá? Mas vocês vão ver que quando eles existem, não é assim, vamos fazer uma limpa entre os gestores. Nós vamos fazer uma limpa entre os analistas, e os gestores a gente vai deixar e limpar alguns que a gente precisa. Mas a limpa mesmo, nós vamos fazer no chão de fábrica. Por quê? Porque o chão de fábrica é muito mais fácil de você substituir.
né? Se você tem um gestor, né, que detém todo o conhecimento, já está lá 10, 15 anos, você vai estimular que esse cara saia? O exército de reserva dele é muito menor, entende? Então, essa é uma situação que corriqueiramente acontece na organização, né? Ou seja, nós precisamos cortar custos, né? E vamos demitir essas pessoas. Se elas não gostarem, nós podemos recontratar. Como a gente tem um exército de reserva enorme, nós não temos muita preocupação em gestão dessa função, entende? Então, é como está dito aqui, as organizações têm esse poder e se utilizam disso, né? O que é importante falar, pessoal? Só uma nota de rodapé, tá? Até porque para a gente ter um debate maduro em relação a isso. O que é curioso, né? Que muitas dessas coisas que a gente está falando aqui são coisas do ponto de vista jurídico legais, entende? Então, por exemplo, a organização propor ou demitir 90% dos funcionários. Do ponto de vista legal, isso existe, isso está previsto. Entende? O que o Morgan chama a nossa atenção é que, geralmente, esse tipo de decisão não é tomada em empresas que são saudáveis. Entende? Por isso que ele chama a atenção de que, assim, olha, esse é um poder que você pode se utilizar, no limite do ponto de vista legal é previsto, mas isso é algo imoral. Isso é algo que, do ponto de vista da gestão, pode te atrapalhar. Tá? Então, é importante só fazer essa nota de rodapé, porque é um pouco da complexidade do mundo empresarial, né? A gente vive nesse ambiente. Nós somos uma classe de profissionais que podemos tomar decisões completamente legais e ok, porque, afinal de contas, você não está cometendo nenhum crime, né? Então, ok, do ponto de vista legal, né? Mas que são imorais. E aí você arque com as consequências da imoralidade, né? Então, reputação da empresa pode ser atingida, a imagem. Então, é isso que está em jogo aqui, tá, pessoal? Não estamos fazendo uma crítica, até como vocês vão ver lá no final, né? Generalizada. Todas as organizações são más, elas fazem isso. Pessoal, elas fazem isso pela lógica de mercado. E do ponto de vista do mercado, do negócio, do gestor e até da jurisdição, tá legal fazer. Mas fica a opção. Olha, você quer ter uma empresa, como a gente viu, né? Então, que é exclusivamente baseada no modelo do acionista, né? Porque o que é isso aqui, pessoal? Recuperando até uma boa oportunidade que isso me veio à cabeça. Isso aqui é o exercício do modelo do acionista puro, só que negativo, entendem? É pegar o interesse da organização e colocar acima de tudo, até acima da dignidade de outras pessoas. Vou demitir essa pessoa aqui, ela vai ficar sem emprego, desempregado lá, o filho eventualmente, a família pode passar fome. Bom, paciência. É o modelo do acionista, pessoal. Só que muito hard, né? Muito a ponto de que leva a organização a tomar decisões no limite que são imorais, tá? Mas lembrem-se, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente vê muito no mercado, tá? Isso aqui é aquela lógica assim, ó, o que interessa é a minha empresa, né? Não interessam os demais. E se nós temos esse poder de exercer essa dominação, nós vamos fazer. Bom, é claro que eu imagino que vocês devem ter enxergado aí quase toda a empresa, né? Porque se vocês não conhecem nenhuma empresa que faz isso, um dia vocês vão conhecer. Mas eu trago aqui, né? Só um exemplo, tá, pessoal? E até um exemplo de futebol, tá? Eu sei que é um pouco polêmico, não quero discutir futebol aqui, mas vejam um exemplo, né, de instrumento de dominação, de modelo do acionista, para quem está acompanhando, né, que o Flamengo está fazendo em relação ao público nos estádios, né? O que o Flamengo está fazendo? Está proibido ter estádio, né, público em estádio desde sempre, da pandemia, só que ele está defendendo os interesses do clube, né? Foi lá, acionou a justiça, conseguiu na justiça a liberação e está por isso mesmo. Bom, é uma decisão legal? Foi decidido pelo juiz, os gestores do time estão no direito, do ponto de vista do negócio, de fazer isso, só que está tendo uma repercussão extremamente negativa, né? Obviamente,
e principalmente fora da torcida do Flamengo, né? Dentro da torcida, eu acho que a grande maioria deve apoiar, deve ter um ou outro ali que não é tão clubista, né? E deve falar, não, pô, isso não é legal, né? Afinal de contas, está proibido e só ele está tendo, né? Ele e outros times que conseguem. Então, todos os outros times estão jogando sem torcida, né? E ninguém quis acionar a justiça para isso. Então, esse, por exemplo, é um exemplo bem popular, né? E bem atual de, por exemplo, um instrumento de dominação, né? Então, o clube tem esse poder, né? É legal ele fazer esse pedido, ele foi lá e conseguiu. Então, ele está exercendo o poder, ou seja, ele está fazendo a realidade acontecer tal qual ele deseja. O time tem um dos únicos times do Brasil que tem torcida no estádio. Tá? Bom, um outro exemplo, para falar mais de modo mais específico, né, é esse aqui de Giraú, lá em Rondônia, né, que estava sendo construída uma hidrelétrica, que me falha agora o nome, não estou lembrando do nome, mas é uma hidrelétrica bem famosa, se vocês colocarem, eu esqueci o nome mesmo, né? Eu ia falar aqui o nome, eu sempre falo dessa hidrelétrica, mas esqueci o nome da hidrelétrica que estava sendo construída lá em Giraú, em Rondônia, e que isso aconteceu em 2011. Isso é um caso real, tá? Então, o que aconteceu lá, pessoal? Para quem não conhece, Floresta, eu também não conheço, tá? Mas já tive 5 vezes em Manaus, já passei um tempo lá, então, pelo menos como turista, eu tenho uma ideia do que é a Floresta Amazônica, aquele pedaço do Brasil, né? E aquilo lá, pessoal, resumindo, é assim, é uma terra de ninguém, tá? É floresta e acabou. A lei ali é a do mais forte mesmo, né? Então, começaram a construir essa hidrelétrica no meio do nada, lá em Rondônia, né? No meio do nada. E aí, quando foi em 15 de maio de 2011, veio nos noticiários, saiu na TV, no Jornal Nacional, na internet e tudo mais, um motim dos trabalhadores naquela planta de construção da hidrelétrica. Se amotinaram lá, né? Revolta, botaram fogo em pneu, depredaram, greve e tal. E aí chamou a atenção do Ministério Público, o Ministério Público foi lá investigar. O que eles encontraram lá, pessoal? Resumidamente, pessoas trabalhando em condição de semi-escravidão, né? Então, imaginam lá, eram 6.000 funcionários no meio da selva amazônica. Isso é aquele tipo de coisa que, assim, em volta da construção, pessoal, se constrói uma vila. É quase que uma cidade, né? Só para as pessoas que trabalham naquela construção morar. E depois, inclusive, que a construção fica pronta, aquilo lá vira uma cidade. Há milhares de casos no Brasil de cidades que foram fundadas assim, vai construir a rodovia tal, né? Daí o acampamento, ou a vila onde os trabalhadores daquela construção viviam na época da construção, depois se torna cidade, né? Então, em Giraú era quase a mesma coisa, era uma mini cidade de 6.000 funcionários, todos ali agregados numa vila, ia trabalho, vila, e as pessoas vivendo em condição de semi-escravidão, malária, sem esgoto, não receber remuneração correta, né? Não eram remunerados adequadamente, condições precárias, sem higiene, falta de alimentação, tudo isso que vocês podem imaginar, né? Bom, o que a empresa fez, pessoal? A empresa foi lá e falou assim, olha, vou pedir desculpa, vou reconhecer aqui, né, os nossos erros na tomada de decisão de gestão, vamos melhorar as condições, né, de higiene físicas dos nossos trabalhadores? Não. Ela fez isso aqui, ó. Pessoal, a empresa demitiu 6.000 funcionários de uma vez, pessoal. Por quê? Porque ela vai ter menos problema jurídico demitindo essas pessoas e tendo que brigar na justiça falando que elas não são mais funcionárias, já cortaram o vínculo e vamos continuar a nossa atividade, ela vai ter bem menos problema do que assumir que isso tudo era verdade e ter que lidar com as consequências. Então, vejam que exercício do poder negativo, né? Então, vejam o que é um instrumento de dominação, talvez na sua pior forma, né? Então, é como eu falei, isso aqui tudo foi julgado legal? Foi. Mas vejam que precariedade de gestão, né, pessoal? Não só uma organização que se aproveita da fragilidade dos trabalhadores, né? Então, ou seja, não dá condições, não remunera direito, ou seja, explora mesmo as pessoas. E aí, quando chega a hora dela resolver o problema e ser responsabilizada, ela demite essas pessoas.
né? Então, está aqui um exemplo claro do que o Morgan quer dizer que é um instrumento de dominação. Então, por isso que eu disse, tá? Não é só aquele discurso que é típico do Marx, né? De que a organização explora os seus funcionários, né? E aí a organização tem a mais-valia, o produto que ela recebe vale o salário que ela paga para a pessoa, né, que produz aquele produto, vale 10% do valor do produto. Não é só isso, porque o que acontece? O que vocês precisam perceber? Isso tudo que o Marx critica, desse ponto de vista, são coisas típicas do capitalismo. E o que a gente precisaria fazer para resolver esse problema? Acabar com o capitalismo. Então a gente sabe que esse tipo de coisa não vai acontecer agora. Talvez nunca aconteça. Então o Morgan não está falando só sobre isso, entendem? Ele está falando de, na atualidade, dadas essas condições capitalistas que nós vivemos, vejam como que uma gestão pode sim ser um instrumento de dominação. Não pretendo mudar o modelo, mas pretendo criticar o modelo existente. Entende? Então essa é a proposta do Morgan. Isso que ele chama de instrumento de dominação, né? E isso pode acontecer em qualquer lugar, pessoal. Numa organização vista como organismo, numa organização vista como máquina, numa organização vista como cérebro. É claro que talvez você tenha modelos de negócio onde a chance disso acontecer pode ser potencializada, né? Então, por exemplo, numa organização que é máquina, muito rotinizada e assim por diante, você corre um risco maior de ter uma burocratização, e se essa burocratização chegar a um certo ponto, ela pode até ser razão de uma gestão antiética da organização. Mas não é o fato de que ela é máquina que necessariamente vai levar ela a ser um instrumento de dominação. Essa não é uma relação obrigatória. Tá? É um modelo que você pode ter mais chance, mas você pode ter um modelo de negócio máquina que funciona normalmente, sem esses exageros, sem essa necessidade. Tá? Então, eu estou falando isso tudo para que fique claro para vocês. Aqui, instrumento de dominação é aquilo que é negativo. Tá? É quando o gestor abusa do poder da organização para explorar ainda mais as pessoas, para explorar ainda mais os clientes. Tá? É isso que ele está chamando de instrumento de dominação. Esse caso aqui de Geraú, né, é de cair o queixo. Então, em vez da organização ir lá e lidar com o problema, demitiu todo mundo. Né? Estão vendo o que é exército de reserva? Né? Você acha que teria como demitir 6.000 gestores, altos gestores? Não. 6.000 funcionários aqui, amanhã a organização já recontratou todo mundo e depois de amanhã já está todo mundo, inclusive no canteiro de obra, trabalhando. Agora eu vou lidar com a demissão dessas pessoas. Elas não são mais meus funcionários. Elas estão fora do posto e eu recontratei pessoas e depois de amanhã minha empresa está funcionando. Tá? Então, por exemplo, né, uma ideia aí para vocês do que o Morgan chama de instrumentos de dominação. E para o final, né, quais são as vantagens da discussão dessa proposta de análise organizacional? Quais são as vantagens da discussão da organização sobre um prisma de instrumentos de dominação? Né? É que a gente tem bases críticas e radicais para criticar, né, os modelos de organização que não, de fato não dão certo. Né? Porque vejam, vocês acham que essa empresa que fez a gestão lá em Geraú é uma empresa que tende a viver muito? Possivelmente não, pessoal. Né? Possivelmente não. Ela pode estar tomando decisões que são legais e que são respaldadas pela lei, mas o prejuízo que ela está tendo em reputação é quase que inestimável. E a gente sabe que hoje reputação, por exemplo, você tem linhas de financiamento baseadas em reputação. Né? Então a gente vê, por exemplo, aí, o país X não vai liberar, né, uma linha de crédito para o Brasil porque o Brasil está tendo uma reputação de que não é comprometido, né, com a mata. Então, ou seja, são critérios de reputação. Né? Então é interessante a gente ter bases críticas para criticar o que de fato é ruim no negócio. Tá? Como eu falei, o que de fato são decisões exageradas. Nós não estamos fazendo aqui, né, o Morgan não faz, como eu disse, apenas aquele discurso que a gente sabe que é muito filosófico, faz sentido, tá? Mas que a gente sabe que a gente tem dificuldade de aplicar, como é, por exemplo, o discurso da mais-valia do Marx,
Mas ele quer chamar a atenção aqui para coisas que de fato são negativas e que a gente, como gestor, precisa criticar sim, né? Eu não gostaria de ser um gestor, eu não me sentiria bem de ser um gestor, de saber que eu trabalho numa empresa ou que eu vou tomar uma decisão de demitir 6.000 pessoas só para que a empresa não tem problema, sabendo que isso é errado do ponto de vista ético e moral, né? Então, uma das vantagens é a gente ter essas bases para fazer crítica ao negócio sobre coisas que de fato merecem crítica, tá? Como eu disse, não são coisas de opção. Tá, se for coisa de opção, é opção da empresa agir desse modo. Bom, eu acho negativo, mas tudo bem, né? Você está dando opção. Não é isso. Tá? São coisas que realmente são negativas em relação ao negócio. Traz à tona essa discussão de ética, né? Então, a gente volta a discutir a questão da ética, do poder, né? Então, são todas, como eu te falei para vocês, questões que têm bases filosóficas muito maiores do que bases práticas, né? Então, se você vai em ética, é uma discussão que já existe entre nós há pelo menos 2.000 anos, né? Então, traz à tona esse tipo de discussão, né, de ética nos negócios. E mostra para nós que esse lado desagradável, né, esse lado, como eu disse, negativo, nem sempre é nossa preocupação, quando na verdade deveria ser, né? Então, nós temos a ganhar com isso, pessoal, e não a perder, porque lembrem-se, o que é errado nós precisamos criticar sim, mesmo que seja da administração. Tá? Por quê? E quem ganha com isso? Quando a crítica é correta, quem ganha com isso é a própria administração, pessoal. Tá? Não pode ser leviandade, mentira, aí não. Mas quando a crítica ao negócio é pertinente, nós temos que nos abrir. Nós ganhamos com isso. Tá? Então, esse lado obscuro, esse lado negativo, deveria ser nossa preocupação, né? O Conrado diz, acredito que, embora tenha uma conexão dos conceitos, os dois são de épocas muito diferentes. Marx viu nascer o capitalismo. Ele presenciou muito de perto, não tinha um distanciamento histórico. Exato, né? Então, por isso que eu falei, né? O discurso dele sobre a mais-valia, que ainda é um discurso que procede, porque é isso mesmo, né? Se a gente vê, pessoal, quanto que uma empresa de carro paga para cada pessoa que constrói o carro, né? Com 4 carros vendidos, eu pago uma linha de montagem inteira. Só que a minha linha de montagem produz 300 carros, né? É muito atual. Então, percebem? Eu pago para um trabalhador produzir, eu pago 1.000 para um trabalhador produzir um produto que eu vendo por 50.000. Entendem? Então, isso existe. Agora, é como eu disse, essa é uma crítica muito dura e filosófica que vai no coração do capitalismo. Né? Ou seja, porque as coisas são assim mesmo, isso faz parte do processo. Se for para a gente ir nessa direção, nós vamos ter que ir na direção de acabar com o capitalismo. Entendem? Então, o que o Morgan diz aqui é uma coisa um pouco mais superficial. Por quê? Porque o Morgan parte do princípio de que a valia está ok. Tá? Para ele, a valia está ok. Para ele não é problema, para o Morgan, a mais-valia. Não há problema. Tá? O que há problema aqui para o Morgan é quando nós, gestores, fazemos um abuso disso. Né? É que, assim, além de ter a mais-valia, poxa vida, você prejudica as pessoas, você prejudica o seu cliente, você produz um alimento que é intoxicado, né? Você faz esse tanto de coisa. Né? O Conrado diz, o problema para ele é outro, alienação, pelo que eu percebi. Exato. Né? Então, são coisas relacionadas, só que tem uma preocupação, um foco distinto. Tá? Então, é só isso que é importante vocês distinguirem isso nesse capítulo. Tá? São, sim, questões relacionadas, porém diferentes. É sempre quando eu falo isso. Né? Mas como assim relacionada, mas diferente? Né? É você pensar que uma é uma banana, outra é uma melancia. Então, os dois são iguais porque são frutas. Banana e melancia são iguais porque são frutas. Só que um é uma fruta banana e o outro é uma fruta melancia. Também são diferentes. Tá? Então, sim, são conceitos que estão relacionados, só que tem um foco distinto. Tá? O Morgan parte do princípio de que a mais-valia é dada, ok. Né? A crítica dele é dentro do sistema. Né? A crítica do Marx é de fora do sistema para acabar com o sistema. Bom, e as desvantagens, né? Uma das desvantagens é que
é como eu disse, né? Por isso que é importante a gente ter muita cautela, tá? Para a gente não cair numa certa teoria da conspiração. Em que sentido, pessoal? Ah, essa empresa é muito má, né? Essa empresa, pelo amor de Deus, agora todo tipo de empresa vai explorar os trabalhadores. Não, não podemos generalizar, né? É como eu falei para vocês, pessoal. Isso faz parte da dialética, né? E das contrariedades e da complexidade que é o mundo dos negócios. Muitas das coisas que a gente vê, né, e que podem ser imoralmente aceitas como imorais, são coisas legais, são coisas típicas do negócio. Então, como eu falei, é legal, do ponto de vista jurídico, uma organização ir lá e demitir 6 mil pessoas ao invés de melhorar as condições de trabalho delas, né? Então, nós não precisamos pensar que agora toda empresa que vai construir uma hidrelétrica tal vai agir desse modo. Tá? Então, é importante ter a maturidade para separar as coisas, saber aonde a crítica se aplica, né? Saber aonde o instrumento de dominação, de fato, é exagerado, é errado, tá? E assim por diante. Para a gente não cair em teoria da conspiração. Tá? Né? Vamos mudar, fim do capitalismo agora. Não dá, pessoal. A gente pode até querer, tá? Não adianta a gente vender nenhuma solução que implique no fim do capitalismo, pelo menos por enquanto. Pode ser um dia que isso chegue, tá? Mas qualquer solução que a gente propõe agora que envolva esse tipo de solução é uma teoria da conspiração. Não vamos fazer isso, tá? Tem que ter maturidade para entender, né? Enfim, esse é o resumo do slide, né? Dominação, generalização, né? A gente pode enxergar esses efeitos colaterais como consequências, né? Então, quais efeitos colaterais? Então, a gente vê, por exemplo, reputação, né? Uma má reputação da empresa, né? São efeitos colaterais de um instrumento de dominação exercido de modo negativo, pejorativo, tá? Então, esse é um lado do negócio que o Morgan recomenda nós não explorarmos e mostra para nós como fazê-lo, tá? Pessoal, então é isso, né? Então, o último capítulo aí do Morgan, né? Encerramos então esse livro, né? Ah, né, Conrado, vamos esperar a próxima crise para ver se ele resiste. Pois é, o problema, né, Conrado, é que toda crise, se você perceber, toda crise, na verdade, aí as soluções que são dadas para a crise é de modo a fazer com que ela não ocorra novamente, né? Então, o curioso é isso, né? É por isso que é difícil, porque né, o que na verdade implica que a cada crise o capitalismo se fortalece mais, né? Então ele sempre se renova. Então o que que a gente vê? Pegue, por exemplo, a última crise, né, grande que a gente teve em 2008, né, lá do subprime dos Estados Unidos, a Grécia quebrou, afundou, foi depois de 1929 a grande crise financeira que o mundo conheceu. Quais foram as providências tomadas pelo sistema, pelo mercado, por essas grandes corporações, pelos estados capitalistas? Quais foram a primeira providência? Reformar o sistema para que aquilo não aconteça de novo, tá? Então, se atente, né? Exato, exato. Então, para superá-lo e para fortalecê-lo, tá? Então, a única chance que a gente tem é vir uma crise tão profunda, né? Que não seja possível uma reversão, você entendeu? Então, é isso que a gente precisaria, né? Agora tem uma nova gigante que está em tempo de quebrar. Vamos ver, tá? Então, se atentem, porque essa avaliação de que a crise vai vir para acabar com o capitalismo é, na prática, o contrário, tá? Quando as crises vêm, o sistema absorve, reage, né? Sobrevive e se prepara para que aquilo não aconteça de novo, tá? O que é certamente um instrumento, por exemplo, de dominação, né, do sistema vigente, né, porque ele quer dominar, ele quer ser o sistema dominante. Enfim, pessoal, alguma pergunta, alguma questão, né, alguma consideração sobre o conteúdo de hoje para a gente poder finalizar? Professor, se nenhum colega tiver alguma questão, eu queria tirar uma dúvida com você, mas era sobre a semana universitária. Tá legal. Alguém tem uma dúvida sobre o conteúdo, pessoal?
Pode falar, então, qual que é a dúvida em relação à semana? É porque o senhor tinha enviado aqueles flyers lá no grupo, e aí eu fui na página lá das matrículas dos cursos, né? Só que Uhum. não, parece que não estão aparecendo lá. Eu não sei se é Os porque não abriu cursos? as inscrições ainda. Não, as inscrições já estão abertas. Ah, bom, assim, tá? Isso é uma coisa que existe uma comissão organizadora, tá? Eu só como chefe, né, do departamento enviei ali um e-mail de apoio institucional, tá? Mas eu vou tentar pelo menos ver aqui para você como que está o site se você está entrando no link correto, né? Porque, ó, vou Eu projetar aqui entrei, a minha tela de novo, tá? eu entrei no que está no site da UNB, no link da Semana Universitária. É esse aqui, simpla.com.br. É esse aqui que eu estou Não, projetando? pessoal. Não é esse aí. Se tiver como você mandar no chat, Tá, porque esse aqui, ó, aí você entra lá e aqui estão os cursos, ó, tá tudo, tá? Então vou mandar esse aqui no chat do Zoom. ah, sim, tá bem. É porque o que eu tinha entrado era o que está no site da UNB. Tá. Bom, então aproveita lá, né? Tá ok. Obrigadão, professor. O Conrado faz um comentário, é como eu disse, tá? Eu acho assim, esse é um livro, pessoal, primeiro, que vocês têm que entender que é um livro bastante popular, tá? Então, assim, isso aqui que está aqui no livro do Morgan é uma coisa que vocês têm que ter como arroz com feijão, pessoal. Entendeu? Isso aqui é extremamente, assim, popular mesmo, tá? É claro. Não é popular no sentido de que, assim, isso aqui é do domínio da população, você vai chegar na rua, perguntar para qualquer... eu estou com um livro aqui, inclusive, tá? Eu estava dando uma olhada antes de dar aula. Não é popular em ponto você vai andar ali no rodoviário e perguntar a Morgan, todo mundo vai saber. Não é isso. É popular para um administrador. Você entendeu? Vocês que vão ser futuros administradores, formados por uma universidade como a UNB, tem que ter isso aqui como conhecimento popular. Entendeu? Arroz com feijão. Por quê? Porque ele é realmente muito interessante. Né? Ele sai desse popular, que é o popular da rodoviária, e vai para um técnico, só que é um técnico que a gente consegue digerir. Entendeu? Como eu falei, gerencial, tal. E que para nós, diante de tudo que a gente tem, é um arroz com feijão. Tá? Então, assim, é uma linguagem atual, né? Tem capítulos de qualidade variada, tá? Tem capítulos muito bons, tem outros que não são tão bons, mas, assim, no geral, é uma leitura que vocês têm que ter. Tá? Ele ajuda a gente conseguir sair desse campo só prático da organização para ajudar, como eu falei, o gestor a abstrair o negócio e começar a planejar e entender o negócio primeiro na cabeça dele, né? E entender como que aquilo pode repercutir na prática. O que é transformar uma organização em máquina, o que é transformar uma organização em cérebro, né? Então, eu acho muito legal também, tá, Conrado? Como eu falei, não concordo com tudo, não é um livro assim excelente, top, mas é um livro muito bom que eu acho que vocês têm que ter, né? Ele traz discussões diversas, ele traz discussões de diversas matizes ideológicas, tá? Desde Marx, de Weber, indo para Adam Smith, tá? Mills. Então, não é uma obra, né? Isso está muito em voga no Brasil, então é importante dizer, não é uma obra dependente de uma única visão ideológica, tá? Ele destaca várias. Então, assim, bom saber, eu acho que vocês têm que ser encorajados a ler mesmo, tá? Porque, assim, é como eu disse, isso aqui, depois que vocês forem aprendendo o que é administração, vocês vão ver, isso aqui é arroz com feijão, né? É básico, tá? As discussões deles são muito interessantes, só que diante de todo o corpo administrativo de conhecimento que a gente tem, saber isso aqui é básico, tá? Só para vocês terem uma ideia, só um dado de realidade. A gente acabou de fazer uma prova para seleção de professor no departamento, que uma das questões foi sobre as imagens organizacionais, né? Claro, é uma prova para professor que vai dar, inclusive, essa disciplina, então ele tem que saber, né?
Mas nós perguntamos lá claramente o que são as imagens, tal, e todo mundo soube responder, né? Respostas boas, outras ruins, mas não foi assim, nossa, o que é imagem organizacional, né? Então, é um livro bem conhecido, tá, pessoal? Bem, assim, difundido, quase todo mundo, se não todo mundo que é administração conhece, e vocês precisam ter isso aqui como básico, tá? Pessoal, mais alguma coisa por hoje? Acho que não, né? Então tá tranquilo, já foram feitos os comentários, então tá bom, tá? A gente se encontra na próxima quinta-feira, né, com a aula de abordagem ecológica, tá bom? Uma boa noite aí a todos, pessoal, tudo de bom, tá? Se cuide e até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu.